Sem dúvida, eu fui criado num ambiente em Belo Horizonte, que Belo Horizonte na época era uma cidade universitária e de funcionários públicos. Ainda não era muito uma cidade esportiva. Eu via meu pai chegar em casa, às vezes tarde, cansado, e perguntava à minha mãe o que ele estava fazendo. Eu era garoto. Eu falei, olha, ele estava trabalhando. E eu pensei, se essa coisa que ele faz justifica meu pai, que era uma pessoa que gostava tanto da vida, abdicar por esse sentido de compaixão humana, vale a pena. Deve ser uma coisa interessante o que ele faz. E passei a me interessar, junto com outras indagações, outros interesses, que eram, naquela época havia um sentido muito de humanismo do mundo, nós líamos muito, gostávamos muito de poesia, escrevíamos, mas no meio de tudo isto havia uma coisa muito interessante, que o estudo dava tempo de refletir. Nós não tínhamos a obrigação de fazer vestibular, nós tínhamos o pré-médico, e o pré-médico me deu a oportunidade de realmente sentir o que eu gostaria de fazer. Quer dizer, eu amadureci a ideia de ser médico, vivendo já com o início da minha vontade, inspirada, sem dúvida, por meu pai. A sua geração em Belo Horizonte era toda da área de letras, né? O Otto Lara Rezende, enfim. E o senhor acha que essa formação literária lhe ajudou na cirurgia plástica? Eu acho que eu tive esse primeiro, não só dos amigos, mas em casa. Minha mãe é uma grande humanista, poeta, uma pessoa de grande cultura, com origem diamantinense. Os diamantinenses todos eram muito ligados ao destino das pedras. Eles seguiam aquelas jornadas todas menos heróicas daquelas pedras que saíam das montanhas de Diamantina, mas ao mesmo tempo eles entendiam um pouco do que se passava do outro lado do mundo e se interessavam. Então Minas Gerais era muito ligada ao que se passava, até a libertação da Polônia, ela falava, interesse humanístico muito interessante. E nós todos tínhamos uma certa noção de que todo adolescente não sabe muito o que quer fazer, mas a maior parte dos meus amigos, que eram o Fernando, o Otto, Paulinho, Murilo Rubião, nós todos éramos muito ligados às letras, aquela coisa, mas depois surgiu o esporte. Eu e Fernando Sabino, ainda há pouco eu fiz amigos de sempre, nesse Salão do Livro, agora há pouco tempo, na Feira do Livro, eu falei sobre Fernando Sabino, eu fiquei recordando alguns momentos que nós vivemos juntos, quando eram nadadores naquela época da formação, em que Belo Horizonte, de repente, foi tomando um perfil diferente, em que o esporte nos modelou muito. E eu acho que, dentro desse sentido de vocação, por que nós fazemos ou não fazemos determinada coisa, sempre, cada vez que nós respondemos de uma forma. Mas eu acredito que o mais forte é que depois de muitos anos, mais de 50 anos, se sentiu que tomou a decisão correta. O senhor se transfere da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte e vem para a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Eu aí não me transferi realmente. Isso aí foi um perfil muito interessante. Eu, na realidade, eu queria ter formado em Belo Horizonte, queria ter continuado lá. Eu não tinha nenhuma intenção de vir para o Rio de Janeiro, eu conhecia mal o Rio. A minha vida estava já mais ou menos desenhada ali em Belo Horizonte. Mas acontece que, na época, eu fazia o CPUR, e era oficial da reserva. E eu terminei medicina muito cedo. E eu, naquela época, fui obrigado a fazer um estágio de cavalaria. E se não fosse esse estágio obrigatório, eu não teria vindo para o Rio de Janeiro, porque em Belo Horizonte não havia destacamento de cavalaria. Ou eu perderia o ano, estava no 4º ano médico, ou eu seria transferido para alguma outra faculdade onde houvesse um destacamento. Naquela época, então, era o Lotti, me diz uma coisa, Adelmo Lotti, que tinha um irmão que era do Ministério, falou, não, por que você não vai para o Rio? Mas eu vim para o Rio assim, como se fosse um sacrifício, eu queria ficar em Belo Horizonte, que era a minha cidade. Mas quando eu vim para o Rio, minha segunda morada, eu fui transferido para a Nacional, que era a faculdade mais prestigiosa, o Rio era a capital, mas dentro do sentido de não perder o ano e continuar como aspirante. Então, eu me levantava de madrugada, ia para o Dragões da Independência, nós morávamos numa república, morávamos ali perto do Rússio, que nós éramos cada um de uma atividade da vida diferente, mas era uma república muito engraçada. E o rio que eu conhecia era aquele rio que eu não conhecia ninguém. E nós, então, saímos de madrugada. Eu me lembro que uma vez, dentro desse conceito de pronto-socorro e cavalaria, que quando houve um incêndio voltado da febre, aqueles soldados, eu fui atendê-los, mas quando eu cheguei no pronto-socorro, eu estava atrasado, não tive tempo de tirar a bota. Quando nós fomos atender aqui no Cais do Porto,
aquele navio que pegou fogo, vinha com as pracinhas, uma coisa. Eu caí num buraco, falei, quebrou a perna. Eu tirei a perna, estava com a bota que me protegeu. A bota por baixo da calça de trabalho de médico, né? De modo que foram momentos muito interessantes, mas quando eu cheguei ao Rio, eu fiquei fascinado pelo Rio. E eu conheci logo o Rio de ambulância. Naquela época nós saímos de ambulância, não havia paramédicos. E conheci os morros todos, me encantei pelas favelas, me encantei pela vida imensa, porque o pronto-socorro, que foi o hospital de minha formação naquela época, que eu logo cheguei, para dizer a verdade, a parte básica em Minas, com Baeta Viana, outros nós fizemos, era bem melhor do que aqui. A prova é que havia um concurso para pronto-socorro, que era considerado muito difícil, estudava muito tempo, e eu, na realidade, tirei um dos primeiros lugares sem estudar nada, só com os conhecimentos que eu tinha de anatomia, fisiologia, lá do nosso grupo, que nós éramos uma turma só de 70, e formação, muito boa formação básica em Minas. E quando eu cheguei ao Rio, eu sofri um encantamento da cidade, que o Rio era a capital e a beleza do Rio, mineiro perdido no Rio, e o mineiro adora o Rio, então eu fiquei enamorado do Rio. E aqui eu entrei para International Education, fiz uma bolsa de estudos, e já fui ficando pelo Rio. Mas o pronto-socorro, na minha formação, não só médica, mas também humana, foi da maior importância. Minha mãe amadureceu aquele contato com a vida. E na época a história era muito bem organizada. Tanto o grupo escolar, eu em Belo Horizonte fui a grupo escolar. Não se ia a escola privada, o grupo escolar normal. A escola pública. Depois, aqui no Rio de Janeiro, o serviço de pronto-socorro era impecável, o serviço de atendimento. Nós tínhamos a recomendação que eu daria sempre, vá para o hospital de urgência. Eu espero que isso volte a ser uma realidade, porque... Qual era o seu hospital? Era o Hospital Souza Guerra, já de pronto-socorro. Souza Guerra se chamava Hospital de Pronto-Socorro. Nós entrávamos ali pela Mendesá, Ernesto Caldo, passava em frente ao Moncor Filho, dobrava e já entrava no hospital. E eu fazia plantões de sábado para domingo. Eu fiz primeiro como interno e depois eu fiz como médico, cirurgião de equipe. A história do pronto-socorro é muito interessante porque eu já gostava nesse princípio, na minha parte terminal de estágio, depois cirurgia geral. Eu fiz também junto com o Grey, que tinha o serviço, que era o professor aqui da universidade, e também com o Hugo Pinheiro Guimarães. Foram todos que me auxiliaram muito na minha formação, nesta fase que eu embarquei em cirurgia geral. Mas a escola do pronto-socorro, eu comecei já como interno e depois continuei mais tarde, depois que eu fui para a Bolsa de Estudos, que eu ganhei por títulos aqui. Na época fazia um concurso, Institute of International Education. E eram todas as atividades. Eu tinha estudado inglês em Belo Horizonte, com uma professorinha inglesa, Miss Frida. Mas eu conhecia também a base bem de inglês. Eu passei bem e fui para os Estados Unidos, onde eu passei 2 anos no Midwest americano, dentro daquele sentido da América profunda, né? Quem não conhece o Midwest não conhece bem o que é verdadeiro, que são os Estados Unidos. Mas se sente a força, mas sente o preconceito. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu gostava e que eu queria fazer cirurgia plástica. E lá eu trabalhei só em plástica, com o Dr. Longacre. Fiquei quase 2 anos. Depois, quando voltei, eu voltei para o Rio de Janeiro, mas então pronto-socorro já voltei como cirurgião do pronto-socorro. É interessante que na época era prefeito o Mendes de Moraes, o que fez o Maracanã. E é um personagem muito interessante, porque ele é cheio de contraste. E eu fiz uma espécie de um trabalho sobre toda a minha estadia nos Estados Unidos, tudo que eu tinha visto, que eu tinha feito. E publiquei aqui num longo, eu sempre gostei muito de documentação, das coisas certinhas. Num longo trabalho, até publicado, e apresentei o trabalho. Ele, numa noite de insônia, ele deu aquele trabalho todo. Porque quando eu voltei de todo o tempo, eu tinha que mandar para uma ambulância no MEA. Eu não estava no pronto-socorro. Então eu falei assim, menino, o que está fazendo lá no MEA? Manda para o hospital melhor, que era o Souza Guiar, né? De hoje, que chamava-se Hospital de Pronto-Socorro, era o nome dele. Eu então voltei para o pronto-socorro, para o Souza Guiar Siqueira, e passei ali a já criar o primeiro centro de queimados. Esse primeiro centro de queimados, eu já me interessava ali, já era cirurgião plástico, já tinha conhecimento, e passei a me interessar também, sempre na Santa Casa, na enfermaria do Góis, que era 19, a criar um núcleo, porque o pronto-socorro não tinha internações. Era um hospital só de urgência em 24 horas. E o tempo necessário mínimo. E eu levava os doentes, depois de lá operados, para completar com de mão, aquela na Santa Casa. Eram 2 hospitais gratuitos, então nós fazíamos um aprendizado e, ao mesmo tempo, auxiliávamos esses doentes.
E fui tendo um grupo comigo, um pouco socrático, algumas pessoas que eu me acompanhando, querendo aprender. Porque o que é interessante é que naquela época não havia ninguém que ensinasse cirurgia plástica. E eu senti que o que eu sabia, a responsabilidade que eu tinha já de querer ensinar, era muita. Eu tinha que aprender mais. Então eu deixei já a Santa Casa, o pronto-socorro, fui numa licença sem ganhar nada, mas eu já tinha tido uma clientelinha e tinha um colega, o Ozir Cunha, me mandava todo mês $100, $100 e poucos. Eu com aquilo vivi nos Estados Unidos. Aí já fui para a França e depois com uma bolsa do British Council fui para a Inglaterra. Mas eu sei quase que, no total, entre vir e voltar e sair de novo, quase que uns 6 anos, para que eu sentisse que realmente eu tinha um conhecimento adquirido e que transmiti-lo era a minha responsabilidade. Então eu fui criando. Como foi sua vida em Paris? Em Paris a vida foi muito interessante, porque eu peguei um Paris. Primeiro naquela época, quando eu fui, eu tive uma grande introdução em Paris. Eu fui num avião, as viagens de avião eram muito longas. Eu fui num Constellation e por uma coincidência sentou ao meu lado a Juliette Gréco, que era a musa do existencialismo. Uma viagem de Constellation era uma viagem para fazer grandes amizades ou inimizades. Nós íamos daqui a Recife, Ilha do Sal, Dakar, era quase que 24 horas. De modo que conversamos longamente. E quando eu cheguei em Paris, eu fui para Nanterre, que era um pouco fora, e eu comprei uma motocicletinha, que eu sempre fiz motocicleta como transporte, porque eu não podia pagar táxi, aquela coisa toda, e andar de motocicleta. E o metrô terminava uma certa hora da noite. E eu tinha muita energia, né? E eu tive, nesse momento, toda aquela minha parte de formação humanística me ajudou profundamente, porque a França era o país dos nossos sonhos. Nós tínhamos aprendido a falar de amor com o Ronsard, com a Rosa, nós tínhamos ouvido os trovadores da Idade Média. Então, aquilo que eu queria encontrar, eu encontrei naquela ebulição cultural do após-guerra, do Demago, Café des Flores, Montagnard, Rue Jacob, foi todo um quartel-general, que até hoje eu acho que foi uma das partes mais interessantes e mais ricas da minha vida, foi aquele período fora da parte de cirurgia lá. O senhor criou o primeiro curso de cirurgia plástica no Brasil, especificamente na Universidade do Brasil. E já naquela época o senhor pensava numa universidade aberta. Hoje o senhor já formou em seu curso de pós-graduação na Santa Casa de Misericórdia cerca de 50 cirurgiões plásticos de mais de 40 países. Não, mas é diferente. Primeiro, não são 50. Não, a história é o seguinte, eu comecei formando sem ter uma... Aí nós criamos a PUC criou o primeiro curso de pós-graduação em cirurgia plástica, eu acredito até mundialmente, porque mas feito com uma residência. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem uma residência médica com determinado currículo, então eu coloquei o currículo da residência dentro do curso, mas injetei toda a parte teórica e neste momento eu coloquei a minha clínica junto. Eu coloquei a iniciativa privada, a clínica com anfiteatro, com centro de pesquisa, para poder, pesquisa clínica, para podermos então, junto disto, termos um núcleo, um cerne, que pudesse, com a enfermaria, que eu conquistei lá na Santa Casa, a 38ª, e fiz a enfermaria, criamos um centro, que até estou voltando de lá agora, para que nós pudéssemos ensinar e formar cirurgiões. Quer dizer, eu tive vontade de dar aqui o que eu não tive, que eu tive que correr de um país para outro, quase 6 anos pulando, eu resolvi criar aqui esse centro, e que foi uma coisa muito interessante, porque me permitiu formar mais de 500, não 50, de mais de 42 países, e que eu acho que é uma das coisas mais bonitas e mais estimulantes que a gente fez e que continuamos a nos estimular com ele, ainda agora voltando. É uma coisa permanente o estímulo do ensinário que a gente aprende ensinando. E depois se associou à Escola Carlos Chagas também, mas que esse curso de pós-graduação, e nós temos cada ano um verdadeiro vestibular, mais de 100 para cada 30 vagas que nós temos. É um programa muito grande de residentes. Esse programa, nós temos uma seção de ex-alunos que fez reuniões no mundo todo, Berlim, de modo que ele curiosamente, a maior escola de cirurgia plástica mundial de formação. Qual é a importância da Santa Casa hoje? Que cirurgias são feitas na Enfermaria 38? Não, a Santa Casa é muito importante porque nós criamos na Santa Casa, outra coisa muito importante dentro da cirurgia plástica mundial, um conceito que não há elitismo na cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela é para todo mundo. O ser humano, uma vez que ele vence
suas necessidades básicas de alimentação, etc., ele tem vontade de estar bem com a sua imagem. E esse sentido de se harmonizar com a sua própria imagem, só a correção através, quando é um problema de ordem psíquica, de apoio psicoterapêutico, ou quando é orgânico, ou seja, uma deformidade, da cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica tem importância social muito maior do que se pensa, porque o ser humano ele tem uma parte, de um lado, que é a parte orgânica, que é a parte somática, que Platão chama de eido, que nós traduzimos para soma, corpo, estrutura somática, e outra que é ide, que seria a ideia de um para outro, que nós traduzimos depois como a alma, a ânima, a psíquica. Então, existe a parte psíquica de um lado, a parte orgânica do outro, a energia tem que caminhar entre as duas. Então, esse sentido da correção de uma deformidade, eu aprendi que na Santa Casa, voltando à pergunta, que é muito interessante, nas classes mais desprovidas, o sentimento é exatamente o mesmo. As pessoas mais modestas são iguais às pessoas mais complexas. Diante da deformidade ou da doença, o ser humano é o mesmo. E eu acho que a deformidade, quando ela pode ser corrigida, é tão importante quanto tratar de alguma outra doença que, obviamente, nós todos queremos e sabemos que é importante curá-la. O senhor fala que a beleza é um direito. Em que situações o Estado deve prover esse direito? Não, o direito que eu chamo da beleza é que o que chama atenção é o normal. O que não é normal chama atenção. Então, quando nós temos, seja por uma deformidade congênita, uma deformidade traumática, ou mesmo por uma dismorfia, um excesso em relação a determinados órgãos de aparência, nós temos uma dissemelhança com os seus pares, com o seu grupo, que o ser humano gosta de aparecer um com o outro. Então, neste momento, nós sentimos a necessidade e devemos apoiá-lo. E foi por isso que eu criei esse serviço. Agora, o Estado, ele, teoricamente, ele tem uns problemas básicos. O nosso problema do Estado é o nosso país, na verdade. Ele tem que primeiro cuidar dos problemas básicos para que o indivíduo sobreviva e possa até sofrer com a deformidade. Ele não vai nem ter condições de sofrer. Mas eu acho que no momento em que o Estado tiver condições de prover as condições básicas, ele tem que considerar como de importância social, ou seja, de reintegração do indivíduo em sua energia plena, a sua capacidade de tratar a deformidade. O que mais satisfaz ao cirurgião plástico? Restaurar o físico ou recuperar a psique? Eu acho que as duas coisas estão juntas. Eu ainda agora estou voltando da Santa Casa e tem uma moça que é engraçado que ela veio... A gente já tem os doentes de longe, essa veio de Curaçao. É uma senhora de raça negra, mas muito bonita, assim, mas que perdeu o nariz. Algum problema de noma, que também é falta de cuidado na infância, falta de condições. E ela já tinha feito algumas operações diante dos doentes que a gente vê de fora, só que já fizeram operações daqui e lá, e veio totalmente gratuitamente, mas ela ficou aqui numa família que cuidou dela. E o olhar, e ela fala uma língua muito engraçada, chama-se papeamento. Pouca gente fala papeamento. Papeamento é uma língua que foi feita em Curaçao pelos piratas portugueses, holandeses, então pápia, pápia, responde só pápio. Eu só falei essas 3 palavras com ela e ela voltou 2 anos depois de terminar essa cirurgia toda. Porque a dificuldade da reconstrução que é longa muitas vezes. Mas o olhar que ela tinha acompanhado e a satisfação que ela tinha veio só para despedir. E quando ela chegou e falou assim, papiamento, ela está falando português melhor do que a gente, porque ela está aqui há 1 ano já, 2 anos, e riu. Então, isso é a satisfação. Então, o que nós, seja uma cirurgia estética, seja uma cirurgia reparadora, o que nós queremos é dar ao indivíduo a alegria de ser semelhante a seus pares. Algum ato cirúrgico que ainda o desafia? Não, todo ato cirúrgico é um desafio, porque nós temos sempre diante de nós uma responsabilidade, mas é evidente que dentro de, quando eu comecei, eu tive vontade de criar várias técnicas, porque havia certos desafios, como a hipertrofia mamária, certos problemas abdominal, certas técnicas. Ainda agora em Belo Horizonte, eu estava num congresso lá falando sobre cirurgia do contorno corporal, agora com esse problema todo de pós-obesidade. E nós temos sempre certos desafios, mas os desafios muitas vezes são problemas que nós não encontramos a solução, que vamos procurá-la, mas são muitos que nós temos
não quer um nem dois, não. Que nós temos diante de nós, infelizmente, muito menos do que nós gostaríamos de poder fazer. De fazer. Eu gostaria de poder fazer mais. Né? Gostaria de poder fazer muito mais. Qual é o ato cirúrgico que o realiza mais como ser humano? Não, o ato cirúrgico como ser humano, eu acho que todo. Se eu tiver uma pessoa com dor, tiver uma unha encravada, melhorar, eu, como ser humano, eu me realizo naquele momento. Agora, eu acho que não se mede a realização pela dificuldade do ato, a meu ver. A meu ver, toda vez que a gente pode auxiliar, e a resultante final da cirurgia plástica é um ser humano mais feliz. O senhor, desde o Souza Aguiar, já tinha um interesse por cirurgia em queimados. E em 61, por ocasião do incêndio em Niterói do Gran Circo norte-americano, o senhor criou e dirigiu o serviço de queimados do Hospital Antônio Pedro. A cirurgia de queimados é de maior complexidade? Não, na realidade, o queimado agudo, ele não é um queimado, um doente cirúrgico, é um doente clínico e tem algumas coisas cirúrgicas, dependendo de certa gravidade, certas lesões, mas é um queimado agudo, na época, não era uma especialidade como hoje é uma especialidade que envolve várias especialidades clínicas, cirúrgicas. Mas naquela época, o que houve de interessante é que nós levamos para lá, eu levei para lá, já a minha primeira turma dos que estavam estudando e formando, eu já tinha um grupo. Então, essa noção de equipe, eu acho muito importante a formação de uma equipe e de um grupo. E eu levei esse meu grupo todo para lá e o Hospital Antônio Pedro estava fechado, nós conseguimos reabri-lo com a colaboração dos locais e tudo, mas eu consegui sentir dentro de um pânico e dentro de uma grande tragédia como é importante socialmente a cirurgia plástica. Quais os principais avanços que a cirurgia plástica conquistou nos últimos anos? Olha, um dos primeiros avanços, a meu ver, mais importante, é esse sentido da população estar consciente disso que nós falamos toda hora, autoestima, estar bem com a sua imagem. Esse direito da cirurgia plástica, da pessoa estar bem com a sua imagem, qualquer que seja a deformidade, é muito importante. Foi um direito conquistado através da qualidade e a melhoria da cirurgia plástica. E a outra coisa muito importante foi o ensino e a difusão através das boas escolas que foram se formando, e nesse aspecto nós sentimos que a nossa colaboração, o nosso entusiasmo tiveram frutos. Nós temos no Brasil hoje, para qualquer cidade menor, pequena, tem cirurgiões de qualidade, quer dizer, um país que está muito bem atendido, e esse atendimento maior deu à população consciência que ela não tem que conviver com a deformidade. Então, eu acho que é muito importante, nesse aspecto, esse é um dos progressos, que é a conscientização. O outro progresso muito grande estaria muito mais, que a parte tecnológica, toda a cirurgia microscópica, toda está muito bem definida, muito bem dominada. Mas existe uma parte grande da biotecnologia, de materiais que poderiam ou não ser injetados e tolerados, e dentro, sobretudo, da imunologia, como toda a medicina está esperando, essas células-tronco e tudo mais. Quando o cirurgião não reconhece a necessidade de um ato cirúrgico, como ele administra o não para o paciente? Primeiro, é muito importante, quando o paciente procura o cirurgião, ele tem que sentir que antes de ser cirurgião ele é médico. E sendo médico, o paciente procurou que está precisando de algum auxílio. Agora, se esta pessoa, o mais frequente, nesse caso, são pessoas que procuram e que não têm necessidade da cirurgia, mas que elas não se veem bonitas. Porque a interação com a própria imagem não é frequentemente um ato normal. As pessoas podem estar normais e não se veem como tal. Então, se elas não se veem como tal e procuram um cirurgião, não cabe ao cirurgião operar o invisível, mas procurar fazê-las viver a sua própria realidade. Mas é claro que o cirurgião sozinho não consegue. Mas se ele perceber isto e não operar, porque não tem o que operar na maior parte desses casos, se chama de esmorfofobia, a pessoa que não se vê, e encaminhá-la, então, a uma parte psicoterapêutica e tudo mais, ele estará fazendo com que esse paciente não sofra uma operação que não vai jamais trazer a felicidade, porque ela está encontrando a sua falta de unidade entre corpo e espírito em outra parte. Não era da parte cirúrgica. Se operar, ela vai ficar mais triste ainda. Então é muito importante que ela tenha um acompanhante, mas que o cirurgião seja um elo. Por exemplo, a doente chega, eu posso não querer operar, ele não tem o direito de dizer que ela não deve ser operada. Mas se eu disser de uma maneira muito fria, deixando desamparada. Tem que examiná-la, embora já sinta muitas vezes.
E depois dizer que, na realidade, eu não vejo o defeito tão grave como ele está vendo, e quem sabe se tivermos uma pessoa para ajudá-la, etc, etc. E com isso nós criamos um ciclo médico, iatrogênico positivo e não negativo. Então nós chegamos à questão da estética, do belo e do famoso triângulo amoroso de César, Marco Antônio e Cleópatra, quando o nariz de Cleópatra era belo para Marco Antônio e não era belo para Júlio César. Doutor Pitangui, como o belo se manifesta? Primeiro, contando esse triângulo, me trouxe uma história que é muito ligada à Universidade do Brasil, porque eu me recordo quando eu dei um primeiro curso, eu fui muito prestigiado naquela época, a Universidade do Brasil reconheceu a importância. Já foi o professor Hugo Guimarães, o professor Carlos Chagas e o reitor, que na era o professor Pedro Calmon, que era um grande historiador e grande orador. E ao chegar ali na clínica, ele disse uma coisa muito curiosa. Ele falou, olha, na realidade, aí houve um pequeno engano só na pergunta, porque não é Júlio César. Quem não gostava do nariz de Cleópatra era Otávio, que também era César. Júlio gostava tanto que levou para Roma. De modo que Lívia tem o maior ciúmes lá de Cleópatra e tudo mais. E ela voltou depois para o Egito. Quando ela voltou para o Egito, ela voltou e ela era uma força contra Roma. E eram as águas do Nilo muito turvas. Ela ali dentro, e ela era cópica. Cópica. E Pedro Calmon disse o seguinte, se fosse o Pitangui nascido naquela época, na época de Cleópatra, ele seguramente, sendo cópica, seria cópica cirurgião. E o destino nosso teria mudado, porque em vez de fluir de Roma pelas águas do Tibre e o Atlântico, estaria mergulhado nas águas profundas do Nilo, porque como cirurgião teria dado a Cleópatra um instrumento de sedução a César. Porque quando Otávio foi lá, ele não gostou de Cleópatra, e ele não gostava do nariz dela. De modo que o instrumento de sedução teria feito com que eles gostassem e ela, Cleópatra, tivesse conquistado, tivesse mergulhado nas águas do Tibre. Essa é a ideia do Nilo, né? Mas, na realidade, a história toda de uma deformidade, e toda é muito curiosa, porque, neste sentido existem pessoas que têm um nariz feio e que são pessoas lindíssimas, porque a beleza vem de muito mais coisas que a sua parte física, na verdade. E a força também, que era a força de Cleópatra. E o poder, quando as pessoas procuram pelo poder, o poder, muitas vezes, ele está numa coroa, não está na forma. Então, o paciente de cirurgia estética, ele procura melhorar a sua imagem ou se espelhar em alguém? Não, de um modo geral, quando ele procura... O correto é que qualquer indicação seja da própria pessoa para si mesma. Quando a indicação é externa, é forçada, não é boa. Porque, por exemplo, eu poderia estar aqui com uma cara perfeita e tal, eu me tolero. Então, quando você se tolera, tem um ego condescendente, não tem que operar. Você diz, por que não opera? Você não deve ceder. Porque certas rugas te trazem recordações de momentos que você viveu com uma certa intensidade, que talvez você não gostaria de esquecê-los tanto. Outras sim. Mas o importante é que você não faça nada. O ser humano é um ser egoísta. Ele tem que fazer para si mesmo. A beleza merece o sacrifício de uma cirurgia dolorosa ou a autopunição de uma anorexia? Não, não merece nada doloroso. Primeiro, depois da invenção da anestesia, não deve fazer nada com dor. E segundo, a cirurgia, quando ela está indicada, ela vai trazer à pessoa mais bem-estar. E nesse caso, mas sem dor, sem sacrifício nenhum desse aspecto. E a anorexia é muito perigosa, mas hoje em dia nós temos falado muito de obesidade, que é um problema, obesidade mórbida, mas a anorexia é mais mórbida do que a própria obesidade, que os neurônios aprendem a não reconhecer mais a comida e é muito difícil a pessoa comer de novo. Mas, de uma certa forma, essas moças que estão vendo, pois não chegam a ser anorexas, ainda tem suas curvinhas. A cirurgia plástica ainda tem uma destinação eminentemente feminina ou o homem também já está procurando? Olha, quando a mulher hoje em dia vem conquistando posições, o homem vai se permitindo também aos poucos a ter direito à sua própria imagem, ou seja, cuidar da sua fragilidade e a sua própria força. Eu acho que hoje em dia nós temos um percentual de homens muito maior que anteriormente.
O senhor é um reconhecido preservador do meio ambiente, mantendo um verdadeiro santuário na Ilha dos Porcos Grande, em Angra dos Reis. A beleza começa na natureza? Eu acho que a natureza é a fonte de tudo. Todos nós somos produtos da natureza e a própria força que nos conduz é a resultante de toda essa força da natureza. Então, um ciclo das duas coisas. Preservar a natureza é curioso que eu nasci num local em que eu tinha muito contato de cedo com as fazendas, meus tios, em Curvelo, naquelas regiões, e senti uma força enorme. Os meninos da cidade, às vezes, que nasceram hoje, nunca viram uma lombriga, uma coisa, mas que é muito importante esse sentido de reeducação do homem e da natureza. Porque essa destruição está sendo feita de uma forma, talvez, inconsciente. Não quer dizer que o homem tenha a responsabilidade de conseguir, ele sozinho, mudar esse destino. Mas cada um tem uma responsabilidade que, somada, faz com que a ecologia seja muito mais um problema de estado de espírito individual para se tornar coletivo, do que coletivo nunca vai chegar ao individual. Retornando aos Dragões da Independência e à cavalaria do CPOR, o senhor foi um bom cavaleiro? Eu fui bom cavaleiro. Eu fui muito bom em esporte. Fui bom tenista, cavaleiro, sou terceiro dan de karatê, sou mergulhador até hoje, bom esquiador. O único esporte que eu não fui bom foi futebol. Mas cavaleiro é bom cavaleiro. Eu andava muito a cavalo antes, mas eu entrei para a cavalaria, não é que eu fosse bom cavaleiro, não, eu não queria ver nada de militar. Mas eu ganhei uma coisa muito bonita aqui, como R2, exemplo do Brasil, uma coisa do Exército, me tocou muito, muito bonita. Mas, na realidade, eu era muito atleta, na época eu fazia muita natação, junto com o Fernando e outros fomos campeões nacionais. Então, a cavalaria, eu fazia muito volteio. Na cavalaria, os cavalos eram muito ruins. Não podia ser muito bom cavalo. Os melhores cavalos até da infantaria. Aquela mordia da coisa. Então, eu fazia muito volteio, aquela coisa de coçar para o lado de um lado, do outro. E foi a escola de volteio que me fez terminar a cavalaria. Nós não tínhamos grandes cavalos, não. Mas eu gosto muito de cavalo. Depois sempre tive cavalo, Itaipava e tudo. Existe alguma terapia alternativa para a cirurgia estética? Olha, hoje em dia, existe um lado da cirurgia plástica, a cirurgia estética e plástica, chamo só cirurgia plástica, as duas, que é um lado curioso, porque houve uma evolução muito grande nesses métodos dermatocosmetológicos. Houve uma evolução de muita coisa que pode ser feita e que pode não só ser alternativa, mas que pode ser, de uma certa forma, coadjuvante, eu diria, da cirurgia. Certas substâncias que podem ser colocadas como ácido hialurônico, ou o próprio botox, quando bem colocado, são substâncias coadjuvantes ou que podem, de uma certa forma, fazer com que a pessoa tenha benefícios, certos peelings. Mas, ao lado de tudo isso, existe também uma comercialização muito grave do que é a verdadeira medicina. Existe um mercantilismo muito grande e uma certa banalização, tanto na cirurgia, quanto nesse sentido de outras especialidades, estarem fazendo essa parte toda estética. Não quer dizer que não possam fazer, mas tudo tem que ser feito com um sentido médico como base. Porque entre essas substâncias, tem várias que são perigosas, que produzem complicações. De modo que é muito importante que tudo isso seja feito com muito cuidado. Mas então o que o senhor recomendaria a um paciente que deseja fazer um tratamento? Ele tem, porque lamentavelmente, vez ou outra, nós vemos algumas denúncias. A quem ele pode socorrer? Não, ele deve sempre procurar um cirurgião que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenha tido uma formação dentro da cirurgia plástica, ou, se for o caso, do dermatologista, um dermatologista que tenha também todas essas características. Eu acho que é muito importante procurar pessoas que sejam médicos de qualidade. Em sua posse na Academia Brasileira de Letras, o senhor disse que julga só ser possível atingir a verdade a partir do belo. Doutor Ivo, que verdades o senhor atingiu através de toda a sua vida a serviço do belo? Eu sinto que a verdade não se atinge. Nós devemos procurar conviver com a nossa verdade. A nossa verdade é sempre a nossa interpretação da vida. Se nós tivermos a sorte de ter tido uma formação em que esta verdade foi sendo aprimorada e bem conduzida, eu acho que o convívio com a beleza, o convívio com a estética, o convívio com uma obra de arte, o sermos capazes de admirar um belo sorriso de uma criança, no pôr do sol, a presença de uma companhia agradável, tudo isso é belo. O belo, ele conduz a própria vida, e se nós soubermos levá-la
com um sorriso, enxergarmos a vida sem cultuarmos o lado amargo, a estrada será mais fácil. O senhor é um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Sem dúvida. Que mensagem o senhor enviaria para os cariocas e fluminenses? Olha, a mensagem, o Rio já em si mesmo a mensagem. Eu acho que o mais importante que nós todos sentimos é que dentro do Rio de Janeiro, geograficamente, tem havido uma série de erros no ponto de vista de não preservar as belezas naturais, permitindo demagogicamente fossem construídas uma série de aumentos de favelas que não tem nada a ver com a nossa pobreza social. Porque a pobreza, infelizmente, nós temos que combatê-la. Mas, nós, ao mesmo tempo, nós temos que defender um bem comum, do pobre, do rico, de todos, que é o que o Rio representa dentro da sua estrutura de matas, de montanhas, de beleza. Mas tem a única mensagem que eu dou, que é ao carioca, que continue amando o Rio e preservando. Que mensagem o senhor enviaria aos novos cirurgiões plásticos? Eu acho que todo cirurgião plástico tem que ser essencialmente, visceralmente, um bom médico. Enquanto ele se sentir que ser médico é mais importante que qualquer parte que a medicina é composta, ele será um bom cirurgião. Doutor Ivo Pitangui, agora falando para o Antônio Paulo, para o Ivo Neto, para o Micael, para o Rafael e o Pedro. Que país o senhor pretende para os seus netos e para os milhões de jovens brasileiros? Olha, o nosso país está passando por uma crise. Eu acho que através das crises nós podemos nos depurar. O brasileiro, há um lado curioso que nós estamos vivendo agora, nós estamos vendo politicamente uma dissecção. Um pouco nós estamos sentindo, nós somos políticos falarem. Estamos sentindo os acusados falarem. E o brasileiro está sentindo que tem que colocar dentro da nossa estrutura política as pessoas melhores. E talvez as melhores mais jovens venham aceitar. Mas eu tenho uma grande confiança no destino do Brasil. A vida me permitiu conhecer o mundo todo, viajar muito. Eu sinto que esse jovem tem que acreditar no Brasil. E tem que, dentro de cada um, daquilo que eles propuseram a fazer, fazê-lo com graça, dignidade e qualidade. Uma última questão. A bruxa pergunta ao espelho se há alguém mais bela do que ela. E Caetano, em Sampa, diz: Narciso acha feio que não é espelho. O espelho é o alter ego ou é o olhar do outro? O espelho, dentro de Narciso, ele tinha um lago em que ele se olhava. E neste lago ele via sua própria imagem refletida. E ele se apaixonou tanto pela própria imagem que ele escolheu o lago para se atirar nele e morreu, diz a lenda. Então todas as náiades, todas as sílfides dos bosques vieram para o lago e disseram: ô lago, mas Narciso escolheu para morrer, Narciso mais belo. Você devia estar feliz com o lago, porque você é o depositário da beleza de Narciso. O lago disse: não. Mais belo. Quando Narciso me olhava, nos olhos de Narciso, no espelho dos olhos de Narciso, eu, lago, via a minha própria beleza refletida.